Paulo Freire. O que sabemos sobre Paulo Freire, de um lado, nossa, ele é maravilhoso, ele tem prêmios ao redor do mundo, homenagens ao redor do mundo, blá, 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 blá. Mas se eu fosse Bolsonaro, e aqui Bruna fosse uma das minhas ministras, eu ia dizer assim, Bruna, na boa, por favor, Bruna, explique para as pessoas aqui, ó, 2.400 pessoas assistindo a gente, explique para as pessoas quem é Paulo Freire, até para eu fazer uma pílula depois. Então, mas antes eu vou só voltar um pouquinho, né? Uhum. Olha que engraçado, o que é esse gesto do Bolsonaro que ele fala, eu não entendo desse assunto, eu chamo quem entende. É o gesto básico do Sócrates, eu só sei que nada sei. Esse gesto, pra mim, é o gesto de maior inteligência que uma pessoa pode ter. Quando o cara fala, não, realmente eu não sei desse assunto, é porque ele tem a consciência da limitação do nosso conhecimento. Quando a gente tem um presidente desse, a gente tem que, cara, rezar e falar, nossa, graças a Deus. Por quê? Porque só dele saber o que ele não sabe, ele já vai ter a consciência de quais pessoas ele tem de trazer para fazer para funcionar. Então isso é uma grande coisa, que não é suficientemente reconhecida. E o Paulo Freire é justamente o contrário disso, para engatar, você fazer sua pílula. Porque o Paulo Freire é o cara que diz, não, as pessoas já sabem tudo. As pessoas já sabem tudo, tal. Então, assim, as pessoas que aplicam o método Paulo Freire, na verdade, o Paulo Freire fez lá, né, diz, né, é um cara marxista, e ele vai partir do princípio que tudo o que as pessoas têm na cabeça são resíduos das estruturas econômicas da sociedade. Então, olha que coisa curiosa e contraditória. Para o Paulo Freire, as ideias das pessoas são resíduos do tipo de opressão que elas sofrem. O cara copia a ideia do patrão porque ele está habituado com isso, essa é a ideia dominante, né? Só que ao mesmo tempo, como então pode funcionar um método que vai fazer com que essa pessoa do povo se liberte dessa ideia? Ele parte do princípio que não há liberdade de consciência individual para tentar ensinar para as pessoas liberdade de dependência individual, ou seja, ele diz que é possível as pessoas serem críticas, ao mesmo tempo que ele parte do princípio que as pessoas têm um pensamento engessado porque elas são determinadas pelo meio. Então, assim, é uma paralaxe. Ele em si, todo o ideal dele, eu vou aqui citar o Olavo, porque não tem expressão melhor, é uma paralaxe cognitiva, toda aquela teoria, né? Você tem aí algumas pessoas que se dedicaram a desmascarar o Paulo Freire para mostrar que nem aquele método de alfabetização dele lá era bem intencionado. Ele é um marxista, ideólogo, que está aí para realmente subverter a técnica de alfabetização para que as pessoas não aprendam a ler. Então aqui vamos fazer o advogado do diabo, então. Vamos lá. Certo? Como para qualquer pessoa de esquerda raiz, que não consegue admitir nada... Tudo bem. Eu conheço uns assim, entendeu? Tipo assim, Cuba tá do jeito que tá por culpa dos Estados Unidos. Não sei isso. E a direita faz isso com o Paulo Freire, né? Isso. É isso que eu quero muito entender. bom, Então, muito tipo bom. assim, vamos lá. Paulo Freire, ele foi mal colocado no ensino ou pegaram ele à risca e ele é ruim mesmo? Olha, ele é ruim mesmo e as pessoas que aplicam vão ter um resultado muito limitado com os alunos, porque o método dele, a única coisa que tem de realmente objetivamente compreensível é, sim, você ensina a alfabetização com base no meio, que é uma coisa que não é nada demais. Por exemplo, qual que é o universo cultural do cara? É isso aqui, ele conhece essas palavras, e aí você pega figurinhas dessas palavras e associa as sílabas, né? Só que como é método analítico, né, não é método fônico, a eficácia vai ser menor. A pessoa não vai ter domínio da língua, ela vai reconhecer signos, palavras, para conseguir, sei lá, escrever um bilhete. Então, o famoso casa limitado. Com Z. Casa com Z, aí o cara... você quase acertou, não vamos brigar com ele... Mas pior, é você saber escrever casa, mas você não entender o que é a linguagem. Quando você ensina para uma criança que o que é linguagem nada mais é do que um símbolo do som, quando você ensina que é um desenho da nossa fala, e na nossa fala existe lógica, existe estética, existe som, você faz com que ela entenda o que é até criar uma palavra e criar um argumento. Paulo Freire ensina você a reconhecer significantes, símbolos significantes. Essa casinha aqui, essa figurinha da casa corresponde a esse signo aqui. Aí a pessoa consegue, sei lá, talvez tirar carta, habilitação. Ela consegue isso aí. Só que ela não vai ter um conhecimento íntimo de linguagem. Ela não vai ter. Por quê? Porque é um método analítico, né? Que é o socioconstrutivista. Agora, se você... obriga a criança a refletir sobre linguagem, ou seja, se você alfabetiza falando de interjeição, fazendo ela lidar com metáfora, com neologismos, ela vai entendendo o que é criar a linguagem. E como que a linguagem, na verdade,
ela só tem sentido quando ela quando você plasma aquilo que você pensou. Se não existe uma palavra para o que você pensou, você às vezes tem que adaptar duas, né? E como a língua é um corpo vivo, a criatividade, a imaginação e a faculdade de compreender o que está no mundo, que é a realidade, é anterior à linguagem. Se você tem uma pessoa alfabetizada pelo Paulo Freire, limitada nas palavras que existem, a doutrinação fica muito fácil, né? Se você tem alguém que foi ensinar... Tá jogada. A doutrina, porque o que ela conhece? Ela conhece meia dúzia de palavras, meia dúzia de símbolos. Ela só sabe lidar com aquilo. Ela não entende o que é a linguagem na essência. Então, na verdade, o Paulo Freire é um antimétodo para as pessoas serem inteligentes e criativas. É um antimétodo. Então por que ele faz tanto sucesso entre os professores? Porque ele permite criar uma massa muito fácil de manejar. Né? Então, assim, ideologicamente, ele é um cara que funciona. Ideologicamente, se você pega, assim, essa massa que ele foi um cara usado no EJA. Eu tive aula com uma pessoa que foi aluna, uma professora que foi aluna do Paulo Freire. Lembro que até ela fez uma entrevista comigo e a primeira coisa que ela me falou foi: Bruna, eu percebi que você não gostou do meu curso, né? Eu falei: não, porque você não me ensinou nada de substancial. Tudo que você me falou é superficial e não serve pra nada. Não tem nada a ver com dar aula. E ela ficou assim, porque ela era aluna do Paulo Freire, então todo mundo fazia assim pra ela. Só que não tinha nada de substancial. Por quê? Porque não tem nenhuma reflexão sobre linguagem. E assim você não... Então o Paulo Freire é um método que, querendo ou não, vamos dar o benefício da dúvida, é um método de formação em série de analfabetos funcionais. Porque você só ensina o símbolo sem mostrar que a palavra só vale se ela tem uma união com o referente, certo? E se ela tem uma ligação, se você entende que você pensa uma coisa, aí você encontra um símbolo que é aleatório, tipo a letra B, que podia ser assim, podia ser de qualquer outro jeito, a gente tem o ideograma tal. Só que esse B é uma peça que vai servir para eu escrever a palavra bola. Mas o que é bola? Bola só tem sentido se você tem em mente, se você imaginou antes, o objeto. Esse triângulo do signo, significante e referente, né, assim, o signo, o que significa, signo é a palavrinha, o significante é o que significa na nossa imaginação, e o referente é o que está na realidade. O Paulo Freire, essa parte com a realidade, você corta, você fica no signo, na parte da análise. Então, assim, do ponto de vista assim, mais sutil, o resultado acaba sendo uma produção de analfabetos funcionais em série. O Paulo Freire, o método dele, ele entra quando o Lula entra ou ele já vem um pouco antes? Não, vem muito antes. Vem muito antes. O Paulo Freire é um cara que está na cultura desde os anos 70, 80. Não, digo assim, efetivamente no é que não tem... nas salas de aula. Não dá pra gente falar. A gente fala, ó, daqui em diante usaram... Porque assim, eu estudei num colégio, entendeu? Que era muito rigoroso, um colégio de estado, mas ele era bem rigoroso, entendeu? Então, tipo assim, os alunos saíam de lá sem precisar de cursinho para prestar vestibular. Era nesse naipe o meu colégio. E eu reparei que coisa de... eu saí de lá com 17 anos, casei com 21, 22, então, tipo, eu percebi que dali para frente o ensino teve uma queda muito grande. Mas a queda é porque o pessoal que foi formado... Por isso que eu achei que tinha sido com o Lula, porque eu casei, tipo, no ano que o Lula foi eleito. Não foi, Neguinha? Foi no mesmo ano, né? Então, mas olha só, o ano que o Lula foi eleito é o ano que o projeto de ampliação vagabunda do Paulo Renato para enfiar todo mundo na escola obrigou contratação de uma série de professores que já tiveram nos anos 80 e 90 a ideia do Paulo Freire inculcada. Quando essas pessoas chegam nas escolas e começam a formar... elas já vêm com força total ensinando. Só que você tem que pensar no professor. Quantos anos tinha o professor quando o Paulo Renato abre? Não, agora a educação vai ter que ser universal. Enfia todo mundo na escola, custe o que custar. Começa a se contratar gente loucamente, não tem verba, o salário desce. Aí você tem o quê? Um monte de militante que foi formado. Esse bando de militante jogado no mercado de trabalho ocupam esses espaços e o nível começa a cair, não à toa. Porque, eu vou dar um exemplo prático. Tava vendo a apostilinha do Objetivo, do Senhor de Gênio, tá? Pus a minha filha lá, porque era a escola menos pior que tem na cidade. A parte de matemática, português é aceitável, é razoável. Olha o todo o material. A parte de geografia e história dá vergonha. A parte de geografia e história é feita de uma maneira que eles fazem uma pergunta para a criança, supondo a teoria que vão ensinar depois. Eles falam, eu penso, mas como é que a pessoa vai adivinhar, dar uma resposta que tem a ver com uma teoria abstrata? É tipo uma pergunta assim, de onde veio o homem? Você já se perguntou a única resposta possível era a teoria da evolução. Só que aquilo não tinha sido apresentado.
Então, assim, é uma maneira de trabalhar que eu falei, quem escreveu esses exercícios é um analfabeto funcional. As pessoas que estão produzindo material para ir à FTD, vender material para as escolas particulares que cobram R$1.000 por mês de mensalidade, são analfabetos funcionais ou militantes, né? Ou os dois, né? Para você ser um militante, você tem que ser... Você tem que ser. Você tem que falar, não. E assim, agora, uma coisa que eu sempre falo para a direita, ó, vamos entender que para você ser um militante, antes você tem que ser um medíocre, um preguiçoso. Para você aceitar ser um doutrinado, antes você tem que ser a preguiça de se perguntar quem você é. Para você ser um doutrinado, um agendado, você tem que recusar Sócrates. Então, o que eu acho que tem no Brasil e que facilitou enormemente o que o gramscismo tomasse conta é não vou dizer preguiça, mas é uma repúdio do conhecimento, que é um elemento da nossa cultura. O Olavo de Carvalho fala isso o tempo todo, e eu fico feliz que ele fala. Ele fala, nossa, cara, tem que falar mesmo. Porque a gente tem que se conscientizar que enquanto a gente não superar essa ódio que a gente tem no conhecimento, que eu até entendo, de onde vem esse ódio? Vem dessa tradição dos caras terem o doutorado e jogarem na cara do povo. Eu tenho um doutorado, sou melhor que você. Nossa, então, isso é muito ridículo. Você ter conhecimento e não ter amor ao próximo, você vai ser um desgraçado. É melhor que você nem tenha diploma.